Oi, gente. Vamos ver aí se mais gente vai entrando. E aí, doutor, estão me ouvindo bem? Se estiverem ouvindo bem, falem aí. Dá uns 3 minutinhos. Nosso convidado já entrou. Dá uns 3 minutinhos aí para poder começar. Tá ouvindo beleza, né? Doutor Vitor Bona. Ótimo. Doutor Bruno. Doutor Paulo Vitor. Sofia, um abraço para Sofia. Sofia da HR. Paloma, meu amor. Um beijo para você. Bruce.Adam, seja bem-vindo. Kelma Aguiar, bem-vinda também. Hoje é um tema muito importante, né? É a live que, assim que começou toda essa situação, a gente foi muito questionado. Então, vamos ver aí o que o doutor Bruno separou para a gente poder falar hoje dessa situação de que quem está atuando na parte imobiliária está sendo muito questionado, né? Todo mundo está querendo saber o que pode fazer. Então, acho que vai ser bastante proveitosa para todos nós. Vamos ver aqui. Com certeza, muitas dúvidas. A Sofia concordando com a gente. Nem me fale, estou pirando já. Eu acredito. Brena Rocha. Seja bem-vinda, Brena. Um abraço. Eu acho que já dá, pronto. 3 minutinhos já dá pra gente começar, porque é muita coisa. Então, vamos ver aqui o que a gente já pode falar sobre esse tema. Convidar aqui o doutor Bruno. Mandei o convite aqui para ele. Oi, Bruno. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, boa noite, boa noite, Vamos Manuela. lá. Gente, eu vou apresentar aqui para vocês o Bruno, doutor Bruno, mas ele não gosta de ser chamado de doutor. Mas Prefiro o o Bruno. Bruno é advogado maravilhoso, ele é sócio do escritório Cabaleiro e Rocha, Sociedade de Advogados, ele é atuante na área imobiliária, está fazendo pós-graduação também em Direito Imobiliário, e é uma pessoa que está ativamente vivendo e sentindo toda essa situação dos contratos de locação. Tem um longo histórico também na área imobiliária, né? Desde criancinha, que eu sei. Então, com certeza, ele tem muito conhecimento a oferecer para a gente, tem muita ideia para trocar para a gente, para poder dar uma luz sobre a situação das locações nesse momento. E então, vamos lá, doutor, vamos começar, né? Vamos Bruno, lá, vamos lá. Primeiro, boa eu acho que noite. a primeira coisa para a gente começar, do Tá, pode roteirinho ficar à que a gente vontade. fez, seria você explicar um pouquinho sobre essa natureza do contrato de locação, né? Sempre é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Qual é a lei que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, se aplica o Código Civil. Às vezes a gente vê que até algumas pessoas da área jurídica também têm algumas dúvidas com relação a isso. Eu queria que você explicasse para a gente como é que é essa situação toda aí do contrato de locação e qual a lei que se aplica. Tá, vamos lá. Primeiro, queria desejar boa noite, Manuela. Muito obrigado pelo convite para vir discorrer sobre esse tema que eu gosto muito mesmo. Como você falou, me sinto confortável para falar desse tema, porque além de eu advogar na área, né, eu comecei a trabalhar com 14 anos com isso. Então, eu aluguei imóveis, já tenho uma experiência. Então,
E queria agradecer tudo você e admiro demais. Então vamos lá, vamos começar, né? Tem muita coisa. Ó, vamos lá. A respeito da natureza jurídica do contrato de locação, a primeira coisa que a gente tem que deixar delimitado é o seguinte, que o contrato de locação ele tem uma lei específica, que versa sobre os direitos e deveres dos inquilinos, tá? Que é a Lei 8.245 de 1991, que é a famosa Lei do Inquilinato. Ela, quando você quer saber qualquer questão sobre direitos, deveres, qual tipo de locação, prazo, quem paga condomínio, quem paga IPTU, você tem que se socorrer a essa legislação. Amparada a Lei do Inquilinato, a gente tem um Código Civil que se aplica subsidiariamente à Lei do Inquilinato, né? E nesses tempos de pandemia e de vários conflitos que estão permeando o nosso meio, ela está assumindo muito protagonismo, porque existem institutos que estão no Código Civil que não estão na Lei do Inquilinato que vai nos dar as balizas, tá? E você me perguntou acerca do Código de Defesa do Consumidor, né? Se ele se aplica às relações entre locatários e locadores. Manuela, essa pergunta é muito boa, porque a gente vê na prática o seguinte, assim, primeiro eu vou responder, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a essas relações. Por quê? Primeiro, porque já tem uma lei específica. Lei específica revoga a lei geral. A gente já vai nesse sentido, certo? Segundo, é um contrato bilateral. Em tese, já existia muito uma discrepância entre locadores e locatários. Hoje a gente já não vê mais tanto isso. A posse ela está se privilegiando muito. A gente tem vários locatários que são locatários porque eles querem ser locatários. Eles não querem eles não querem imobilizar um capital tão grande no imóvel residencial, no imóvel comercial, então eles são locatários porque eles têm essa vontade, entendeu? Então é meio que um mito você imaginar que todos os locatários hoje são vulneráveis. Não existe mais isso hoje em dia, certo? E só respondendo a sua pergunta, não se aplica o CDC. Show, maravilhoso. Eu acho que também é uma dúvida bem recorrente que a gente que atua na área imobiliária às vezes tem, e é importante esclarecer para as pessoas, né? Até para a gente poder chegar na pergunta principal que está movendo a live, que é essa diferenciação. O que de fato é um imóvel urbano? É só o que é localizado mesmo na cidade ou não? O que a gente pode enquadrar como imóvel urbano? É engraçado, essa parte é bem engraçada, porque quando a gente pergunta para os colegas, a gente está debatendo um assunto, a gente fala assim, o que é um imóvel urbano para você? A primeira coisa que vem à sua mente é automático. Óbvio que imóvel urbano é o que está na cidade. Se é urbano, é na cidade. Mas não é bem assim. Não é bem assim. O imóvel urbano, para fins de lei de locação, lei do inquilinato, a gente tem que observar a finalidade desse aluguel, certo? Ele é um imóvel alugado para fins residenciais de moradia, então ele é sim um imóvel urbano. Ele é um imóvel alugado para fins de um comércio, uma indústria, algo desse sentido, sim, ele é um imóvel urbano. Agora, Manoel, aluga-se esse imóvel para fins agrários, alguma questão desse tipo, ele não é mais imóvel urbano, já aplica-se o Estatuto da Terra, certo? Então a gente tem que colocar essa questão, é até engraçado, que a gente faz uma brincadeira aqui. Se você aluga uma casa residencial no meio da Amazônia, por exemplo, a gente está em tempo de Covid, a gente sabe que existem comunidades isoladas no meio da Amazônia que vão precisar de médicos. Então, possivelmente, médicos irão para lá para fazer tratamento. Então, eles alugam uma casa lá, certo? Uma hipótese. Essa relação locatícia, essa questão, ela vai ser regulada pela lei da locação. Não interessa se ele está no meio da Amazônia. Da mesma maneira, se você aluga um galpão para fazer uma questão agrária, uma fazenda em São Paulo, no meio da cidade de São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina, você não vai aplicar a lei de locação, você aplica o Estatuto da Terra. Então, é interessante essa dúvida que você me falou. Legal, muito bom a gente poder tirar essa dúvida das pessoas, né? E aí eu acho que alinhado a isso também seria interessante a gente ver também essa questão dos direitos, deveres, se você quiser tratar também sobre um pouquinho dos tipos de contratos, né? Quais são mesmo os direitos do locador, quais são os direitos do locatário. Eu acho que isso é a base também para a gente poder chegar nessa questão que a gente está vivendo hoje, né? Tá, vamos lá, ó. Permita-me aqui, brevemente, só ler um breve conceito de contrato de locação para a gente ter um norte para a gente conseguir chegar no objetivo, tá? A locação predial urbana é um contrato, desculpe-me pelo juridiquês agora, sinalagmático. O que é sinalagmático? É uma relação que
que tem direitos e deveres para ambos os lados, tá? Pelo qual o locador se obriga, durante um certo tempo, mediante remuneração, e isso é muito importante, contrato de locação, necessariamente ele tem que ser remunerado, senão ele não é locação, ele é um outro tipo de contrato que se chama de contrato de comodato, paga pelo locatário, certo? Para o locador, para que ele disponibilize a posse do imóvel para o locatário. Então, no contrato de locação, a gente tem basicamente duas obrigações. Qual é? A principal obrigação do locador é de disponibilizar o bem para o uso do locatário. Então, o locador ele disponibiliza o bem. Ele deixa aqui, ó, eu vou, de certa maneira, reduzir a minha propriedade, eu vou me furtar, me ausentar de usar desse imóvel, de ter esse imóvel disponível para mim diretamente, para que você, locatário, utilize da maneira como você bem entender, se for para morar, se for para comércio, certo? Então, isso é muito importante a gente entender isso, que o locador, ele se obriga a deixar o bem disponível para o locatário, tá? Vamos lá. Locador, quem é o locador? O locador, geralmente é o proprietário, mas nem sempre é o proprietário, né, Manu? A gente está conversando. A gente sabe demais dessa realidade nas imobiliárias, né, nos contratos. Nem sempre o locador é de fato o proprietário, né? Geralmente ele é o proprietário, mas ele pode ser um usufrutuário, ele pode ser um sublocador, e o locatário de fato é um inquilino, certo? E assim, quais são as principais características desses contratos? Esses contratos, eles se caracterizam principalmente por ser contratos do tipo bilateral. O que quer dizer isso? Que ele impõe direitos e deveres a ambas as partes. Eles são contratos consensuais, certo? Por que consensuais? Porque eles se formam com a comunhão de vontades. A partir do momento que o locador quer disponibilizar um imóvel para o inquilino e ele tem o interesse de alugar e eles comungam a vontade deles, então já forma-se um contrato. Você não precisa ter um contrato escrito para fazer valer as regras. O contrato de locação ele não é um contrato tipicamente formal. Ele não necessita ser formal. Ele se forma, e isso é muito comum, principalmente no interior do Piauí, é muito comum que os contratos de locação sejam mesmo boca a boca. É comum que as pessoas não... Porque às vezes as pessoas acham que não podem despejar o inquilino porque não tem um contrato escrito, né? Mas não existe essa exigência, né? Muito interessante você falar isso. Não existe essa exigência para termos Claro que existem impactos se você não faz um contrato de locação. Você vai ter que provar de outras formas, né? Isso, você vai ter que provar de outras formas. Se você é um locador, por exemplo, comercial, você está em situação vulnerável de não ter um contrato escrito, porque uma série de direitos que a lei lhe garante, como, por exemplo, uma renovação compulsória, você passa 5 anos no contrato, alguma coisa desse, e você quer aumentar o seu tempo na posse. Se você não tiver um contrato escrito, você não consegue fazer isso, entendeu? Agora, o doutor Vitor está falando aqui que já teve pedido de despejo através de contrato verbal, isso é tranquilamente, não tem problema. Tá? Qual parte você quer que eu fale agora, Manuela? Não, aí você explicou, né? Aí, nesse caso, que existem os direitos e os deveres, né? Que a gente viu, o contrato de locação, sinalagmático, consensual, não precisa ser escrito. E aí, esse contrato, para ele terminar, como é que ele pode terminar, então? Seria interessante a gente ver algumas dessas partes de extinção do contrato aqui, que você botou. Término do contrato, pode terminar por mútuo acordo, por prática de infração. Isso. Ó, as hipóteses de término do contrato de locação são basicamente 4, né? Quando é que você tem encerrado o contrato de locação? A principal alternativa é quando acaba o prazo, certo? Se acaba o prazo de locação, então, em tese, acaba-se o contrato, tá? Mas não necessariamente você pode fazer um acordo com o seu inquilino, algo muito comum na nossa prática, infelizmente. Os inquilinos, eles fazem, como é que eu posso falar? Eles não deixam de pagar um aluguel, ou eles infringem cláusulas contratuais, então o locador ele passa a ter o direito a entrar com ação de despejo. Mas não só o inquilino, não, tá? O locador inadimplente, que é aquele locador que, por exemplo, não entrega um imóvel em condições de habitabilidade, por exemplo, para o inquilino, ele pode ser também penalizado pela legislação e o inquilino pode fazer uma rescisão indireta desse contrato. Tá entendendo? Isso na prática a gente não vê muito, mas pode acontecer isso também. Uma questão de alienação e tal. Legal.
E aí eu acho que para a gente poder chegar, fazer esse apurado da lei do inquilinato, para o pessoal poder entender mais aonde a gente quer chegar, eu acho que é interessante também falar um pouco de uma pegadinha que tem, né, sobre o contrato de locação residencial. Essa questão do tempo Ah, do contrato, né? Muita gente se confunde também. O contrato de 12 meses é de um jeito, o contrato de 30 ou mais é de outro jeito, né? Emanuela, essa questão aqui é interessante, porque o que é que acontece? De fato, tem sim uma pegadinha mesmo, um mito. Os locais, assim, primeira questão que a gente tem que entender é o seguinte: uma locação comercial, ela é diferente de uma residencial. Embora eles estejam na mesma lei, o legislador, ele aplica e ele protege mais o inquilino residencial. Então, ele limita a autonomia das partes, tá? O que é que a lei diz? A lei diz o seguinte, que não interessa o tipo de contrato que você faça, certo? Se for uma questão residencial, o contrato de locação residencial, ele tem que ter no mínimo 30 meses. Se você, locador, faz um contrato com o seu inquilino com um tempo menor do que 30 meses, esse inquilino nasce para ele um direito, certo? De só ser despejado, de só sair no imóvel após 60 meses. Isso por quê? Porque a legislação assim trouxe. A legislação, ela quis dar segurança às partes, ela quis dar segurança às famílias a se programarem, a não estar à mercê dos intempéries, dos interesses dos locadores. Por isso que ela fez essa pequena pegadinha. Então, se você tem um imóvel residencial, você quer botar para alugar, o ideal é que você faça um contrato de no mínimo 30 meses. Porque senão, o locatário ele pode dar um problema para você futuramente. Se ele disser que não vai sair, você vai ter que buscar de outra maneira, fazer um acordo com ele, pagar, entendeu? Fazer, não, tá bom, mas depois eu pago sua mudança. Porque, assim, na legislação mesmo é muito difícil você tirar ele. Verdade, exatamente, interessante. E aí as pessoas também às vezes não sabem, por exemplo, a locação não residencial. O locatário, ele tem uns certos requisitos que você até falou para ter direito à ação renovatória, né? E é um tipo de ação que a gente nem, às vezes os comerciantes nem sabem que existe, né? Tem alguns requisitos. E aí eu queria que você também explicasse um pouquinho, existe também questão de tempo para alocação não residencial, como é que ela funciona, essa questão da renovação e tal. Boa, excelente pergunta. Manu, diferente das locações residenciais, como eu acabei de falar, o legislador, ele entendia, né, que ele não precisava se entrar tanto na autonomia privada. Então, ele deixou para as partes escolherem. Então, não existe um tempo mínimo no contrato de locação não residencial. Se o inquilino e o locador quiserem fazer um contrato de 12 meses, não existe óbice algum. Não tem problema nenhum, certo? Só que o que é que acontece? Para o inquilino entrar no imóvel não residencial e fazer um contrato de só 12 meses é um risco muito grande para ele, certo? Por quê? Geralmente ele entra no imóvel, ele faz investimentos de grande vulto, ele constrói uma clientela naquele imóvel, e se ele faz com 12 meses, chegou no final do contrato, o locador não quiser renovar, ele não renova, certo? E tem outro ponto. O inquilino tem um direito que poucos sabem, infelizmente, que é um direito à renovação compulsória do contrato de alocação, certo? O que quer dizer isso? Se o inquilino ele fica pelo menos 5 anos no imóvel, o contrato dele é escrito, por isso a importância do contrato ser escrito. E nos últimos 3 anos, certo? Ele está exercendo a mesma atividade, ele tem o direito de, mediante, entrar com ação que se chama renovatória e forçar o locador a renovar o contrato pelo mesmo lapso temporal. Então, isso é uma força para o inquilino. E muitas vezes ele não sabe porque ele desconhece esse direito dele. Verdade. Isso é muito importante. Antes da agora, a gente está chegando próximo da pergunta principal, mas eu queria, se você também tiver visto os nomes aí, eu queria dar um alô para as pessoas maravilhosas, todo mundo que está aqui na À live. vontade. Eu vi doutor Berto Igor participando, doutor Yuri Carvalho também, um abraço, doutora Um abraço para Dalva, meus sócios aí, que eu então todos tanto aí, admiro. os meus também, né, doutor Oh, Vitor, doutor coisa Paulo boa. Vitor. Eu vi também doutor Pedro Rodrigues, também está na live com a gente, doutora Guida Scarlett, Venétia, Igor, Jeane Nunes, nossa advogada maravilhosa também, um abraço, Jeane, Larissa, um abraço para todo Doutora mundo aí que está Dalva. acompanhando. Doutora Doutora Dalva, Dalva muito carinhosa. Fernandes, também veio Mandar um aqui abraço aqui acompanhando a para minha gente. tia Liana,
que eu tanto amo, tá em Fortaleza, ó, me dizendo super esclarecedor, família é bom, né? Tia Terra Limpeza. tá assistindo, todo mundo, minha irmã. Pode Eu vi mandar a pergunta aí, pessoal, que o que eu souber, eu respondo. show. Então vamos, depois que a gente fez essas dicas aí de direito imobiliário aí para todo mundo, né? Tirou algumas Ah, dúvidas. Vamos lá para a pergunta que moveu essa live, doutor Bruno. E aí, diante do tá, que a gente está vivendo, o que a gente faz agora? Dá vamos para lá. locatário entra com ação revisional, entra com o quê? Pode não pagar o aluguel dizendo que por causa do coronavírus não tem mais como pagar. O que a gente pode fazer nesse momento? É a pergunta do milhão, né, Manuela? É, O que a gente vai fazer nesse momento? Manuela, é o seguinte, vamos lá. Eu queria começar assim, que assim, estão pedindo um alô para Uruçuí aí, ó. Um alô para vou, Uruçuí. pessoal de Uruçuí, minha esposa é professora em Uruçuí, professora Aí, da legal. UES. Fui lá, o pessoal muito acolhedor, um abraço a todo mundo de Uruçuí. Pronto. Deixa eu dizer, ó, Manuela, vamos lá, ó. Primeiro ponto, é uma filosofia do nosso escritório Cavaleiro e Rocha, certo? Sempre prezar pela, e que a gente tem essa filosofia em comum, sempre prezar Exatamente. pela conciliação, mediação, pelos métodos adequados de solução de conflitos, certo? Um velho e bom diálogo e bom senso. Isso é nosso prisma, nossa diretriz. Só que o que é que está acontecendo nesse momento? A gente está vivendo um momento de muito caos. As pessoas elas estão muito assustadas com tudo que está acontecendo, certo? E sim, está se espalhando um medo exacerbado de que ninguém vai conseguir pagar suas contas, de que todo mundo está livre, acabou todos os contratos no Brasil. Todos os contratos no Brasil foram rasgados, certo? E não, e assim, isso é um mito, queria quebrar. O que é que eu queria passar? A gente está até conversando antes, que o que é que acontece? Hoje, todos os contratos, eles devem se basear numa coisa que se chama boa-fé objetiva. E um dos reflexos da boa-fé que se aplica nos contratos, os deveres anexos, se chama dever de renegociar. Nesse momento, mais do que um método, do que uma alternativa, nós temos um verdadeiro dever, todas as partes, tá? Aqui não é só locatário e inquilino, não. As administradoras devem estimular isso e nós, advogados, nós temos que fazer nossa parte nesse papel. Nós temos um verdadeiro dever, em nome da ética, da boa-fé, da solidariedade, de tentarmos, antes de assolarmos o judiciário com tantas demandas, buscarmos de maneira efetiva fazer acordos, conciliar, encontrar um meio termo entre locador e inquilino. Isso, de fato, o Poder Judiciário ele vai estar muito atento a essa questão, tá? Vai soar com muito maus olhos o litigante, o locador ou o inquilino que simplesmente entrar com ação judicial sem nem tentar de maneira efetiva fazer uma renegociação. E quando eu digo fazer uma renegociação, não é simplesmente sexta-feira, 15 horas, como eu mostrei para você, mandar uma carta falando assim: gostaria de notificá-lo que, em face do caso fortuito da força maior, da teoria da onerosidade excessiva, não poderei pagar o aluguel. Espero uma resposta até segunda-feira, 10 horas da manhã, sobre essa minha atitude. Não, isso não é boa fé. Você não pode notificar uma pessoa 15 horas de sexta e esperar uma resposta razoável segunda-feira, 10 da manhã, entende? Então, eu penso que nesse momento, as partes elas têm um dever ético, um dever, quiçá processual, de tentar, de maneira efetiva, fazer uma renegociação antes de entrarmos com as ações judiciais. Isso é o primeiro ponto que eu passo para que eu aconselho, que eu passo para todos nós nesse momento. É muito interessante porque isso casa muito quando a gente estava estudando, né, para fazer a live. Você achou um vídeo do nosso mestre, né, Scavone, corroborando tudo que você está falando e foi muito incrível porque a gente vê uma parcela da doutrina falando justamente nesse sentido, porque muito se falou, Bruno, eu acho interessante você também comentar sobre a teoria da imprevisão, né? Agora a gente vai falar alguns termos juridiquês, mas a gente vai explicar. Teoria da imprevisão, a questão do caso fortuito, força maior, a gente ouviu muito falar sobre a questão da onerosidade excessiva, e aí a gente viu todos esses institutos serem citados, né, para poder
uma das partes se justificar pelo não pagamento ou uma redução do aluguel e tudo, e aí a gente viu que a doutrina está vendo isso com um certo cuidado, né? Então eu acho importante a gente, como advogado, esclarecer esses institutos para, às vezes, não incentivar a litigância, né, das pessoas. Perfeito. Manuela, até como nós estamos até conversando, né? O que é assim, eu estou acompanhando as ações, eu estou acompanhando os movimentos, certo? Eu também estou acompanhando muitas redes sociais, as hashtags. Infelizmente, tem algumas postagens que você entra, elas deixam entender que o inquilino ele tem um direito subjetivo, um direito potestativo. Vou tentar. O direito potestativo é um direito que não cabe discussão, é um direito líquido e certo. Certo. De reduzir o aluguel ou de revisionar. Tem algumas que eu peguei até um susto que o colega põe assim: o inquilino pode reduzir ou diminuir o aluguel? Aí ele começa a tese dele falando assim: óbvio que sim. Óbvio que sim. Como assim? Quanto mais você estuda, mais você tem dúvida. Aí você Exatamente. pega, você passa uma falsa ilusão para um inquilino, o estimula a entrar na justiça, muitas vezes sem nem falar com o locador, e isso vai ter um problema muito grande, um problema de, enfim, é até uma questão ética, entende? Então a gente está com esse problema, tá? E justamente como você falou, as teses são mais ou menos essas mesmas. Fala assim, em caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, tá? Para a gente tentar entender um pouco esses institutos, permita-me aqui o pessoal, para eu ler aqui um pouco do o que é isso, né? Onde é que está? O caso fortuito, a força maior, nessa questão, eles estão previstos no artigo 317, 393 do Código Civil, certo? E a questão da onerosidade excessiva, por outro lado, ela já está no 478 até o 480, por aí. Então, o que é que a legislação fala? Vamos ler para a gente ter um norte e criar paralelos. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Com base nesse artigo, muitos inquilinos, muitos colegas acreditam que existe assim, está existindo em tese uma desproporção manifesta, porque o inquilino, por exemplo, ele teve o seu faturamento a zero, ou o inquilino foi demitido. Então ele pensa, não, ó, o juiz diz, aqui o artigo diz que o juiz poderá corrigi-lo a pedido da outra parte, certo? Para assegurar, em tese, um valor real da prestação. Tudo bem. Aí a gente pega e vem aqui no artigo 393 do Código Civil. O que é que ele diz? O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por ele ser responsabilizado. O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, o que é que ele pensa? Não, isso aqui é um caso fortuito, é uma força maior. Sim, ninguém discute. Ninguém em sã consciência estava a prever que seríamos acometidos por uma pandemia tão violenta quanto essa que virou de cabeça para baixo nossa vida. Ninguém conseguia imaginar. Só que, o que é que acontece? Aí não termina, aí a gente vai aqui para a onerosidade excessiva, tá? O que é que diz aqui a resolução por onerosidade excessiva? Ele diz o seguinte, que nos contratos de execução continuada diferida, se a prestação de uma das partes tornasse excessivamente onerosa, com vantagem extrema para a outra, a gente tem que se atentar a esse ponto. Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato e os efeitos da sentença irão retroagir a data da citação. Então, o que é que a gente tem, Manuela? De fato, nós temos um caso fortuito, uma força maior. Só que, infelizmente, qual é a obrigação do locador que a gente falou no começo? É disponibilizar o imóvel ao inquilino. O locador, ele não tem como, ele não obriga o inquilino a usar o imóvel. Ele disponibiliza o imóvel para o inquilino, certo? E a prestação, o contrato continua da mesma maneira. Ele continua disponibilizando o imóvel para o inquilino, certo? Então, nós não temos uma extrema vantagem para o locador. Nós não temos, porque, em tese, a relação continua da mesma maneira. Ele continua disponibilizando o imóvel para o inquilino. Só que, de fato, essa pandemia,
ela vai estar estraçalhando nossa economia. Os negócios, infelizmente, alguns eles estão tendendo a zero, entendeu? Eles estão tendendo a zero faturamento. Então é isso. Só que minha conclusão é basicamente o seguinte: eu não consigo simplesmente compelir, forçar o locador uma diminuição ou uma suspensão do aluguel. Eu tenho que, de fato, notificá-lo, mostrar a minha situação e tentar convencê-lo a que essa redução é importante. É isso que eu penso. O que você acha? Também, sabe, interessante você pensar, porque às vezes a gente só, se a gente for pelos artigos citados, a gente vai tender a olhar o lado do inquilino. Mas aí você Que é pensa, importante. também, com certeza. Mas o locador, ele está sem o imóvel dele, né? E aí chegou naquela discussão que a gente tinha. Num cenário, talvez, primeiro, seria o quê? Numa situação dessa? A resolução do contrato. Porque aí o inquilino devolve o imóvel para o locador e não gera a inadimplência, né? Só que como você falou, e a gente foi por esse sentido. O ideal, nesse momento, seria as partes desenvolverem e praticarem o dever de negociar. E aí isso foi muito interessante ver em todos os doutrinadores, né? E você está trazendo isso para a gente. Porque isso é um dever das partes. É um dever, e isso vai ser tão forte que os juízes eles vão prestar atenção nesse dever. A gente viu um caso lá do Scavone citando, que se as partes, uma das partes entrar com um processo e não comprovar que tentou fazer uma negociação antes de entrar com o processo, o juiz pode extinguir o processo por ausência de interesse processual. Então, isso traz para as partes essa obrigação de negociar, né? Com toda certeza. Você falou um tema muito importante, porque assim, nesse momento a gente confunde muito a figura da revisão, certo? Da revisão, de revisionar um contrato, de querer diminuir as cláusulas, alterar as cláusulas com a resolução. Eu entendo que nesse momento de força maior, comprovado, o locatário, o inquilino, ele tem direito a resolver o contrato. Por quê? Estamos diante de uma pandemia, não existe culpa aqui. Então, se ele quiser resolver o contrato sem perdas e danos, sem ter que pagar multa, juros, eu entendo que ele pode. Agora, revisionar o contrato é muito complicado. Eu queria até fazer um paralelo que poucas pessoas estão comentando. O que foi que aconteceu? Entrou em vigor, no ano passado, uma lei muito importante que alterou artigos sensíveis do nosso Código Civil, que é a chamada Lei da Liberdade Econômica, certo? O que é que a Lei da Liberdade Econômica fez? Ela alterou, ela veio, assim, enfim, nosso governo é mais liberal, tem essa tendência agora, né? Ela veio a querer privilegiar a autonomia das partes. E ela veio a querer limitar e dificultar, de fato, que o Poder Judiciário revisione os contratos. Tanto é que, se a gente der uma breve lida nos artigos 421 e 421-A do Código Civil, que foram alterados pela Lei da Liberdade Econômica, você vai ver como ela é até agressiva. E nós temos que observar isso antes de simplesmente entrar com as ações pedindo revisão, tá? O que é que a Lei da Liberdade Econômica, alterando o Código Civil, colocou, Manuela? Ela diz o seguinte: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Perfeito. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, revisionar um aluguel, você compelir que o Poder Judiciário revisione um aluguel é uma medida muito drástica. Ele mexe na autonomia das vontades. E, de acordo com a Lei da Liberdade Econômica, que poucas pessoas estão comentando, ele veio justamente para cortar esses abusos que, em algumas maneiras, principalmente, tem um caso paradigma, que é a questão da lei dos distratos. Os distratos em 2015, 2014, praticamente quebraram as construtoras do Brasil com a crise econômica. Porque veio-se a crise econômica, todo mundo quis revisionar, quis distratar os contratos com as construtoras, certo? E o Poder Judiciário revisionou. O Poder Revisionário revisionou muitos contratos, então ela veio justamente com esse sentido de colocar de maneira excepcional e limitada as revisões. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas ações de revisional, entendeu? Principalmente se você não tentar uma renegociação antes. Tem que ter muito cuidado.
Eu achei isso muito interessante, abriu muitos olhos, porque também casa muito com a live que a gente teve na semana passada da doutora Hélida. Eu lembro muito das palavras dela, que esse momento também vai exigir tanto da gente, né, dos advogados, quanto das partes, um incentivo a essas medidas de composição mesmo, sabe? Eu acho que é um momento que muita coisa vai mudar ou vai se aprofundar nesse sentido, né? Como se realmente a gente tivesse compelido à autocomposição mesmo, né? Dizer, ó, vocês vão tentar se resolver aí, para depois, se vocês não conseguirem, aí sim vocês vão judicializar a questão, né? Isso, isso. Nós temos essas questões, então, que a gente tem que prestar atenção. E outra questão, a lei do inquilinato, ela traz hipóteses para você revisionar um contrato de aluguel, certo? Que é uma ação específica da lei de locação, que é a ação de revisionar os contratos de locação. Essa lei, ela todo mundo sabe que quando você aluga um imóvel, certo, é fato notório. O locador, ele não pode aumentar o aluguel, o bel prazer dele. Ele tem limites. O que é que acontece? Geralmente são 3 anos. No primeiro ano, quando se tem uma primeira renovação, o locador ele só pode aplicar o IGPM ou o INPC. Certo? Aplica-se o IGPM no primeiro ano, no segundo ano também aplica-se o IGPM, e só no terceiro ano é que as partes, locador ou locatário, podem entrar com ação revisional para colocar aquele imóvel no valor de mercado. Então, nós temos que observar essa legislação também antes de entrarmos com as tutelas antecipadas, antecedentes. O pessoal está entrando muito com tutela de urgência antecipada, pedindo revisão de aluguel. Se você me perguntar assim, Bruno, tá bem, mas e como é que o Poder Judiciário está vendo isso? Assim, eu já li de tudo. Eu já li juiz de primeiro grau mandando suspender pagamento de aluguel. Eu já li juiz de primeiro grau diminuindo valores de locação. Eu já vi juiz de primeiro grau indeferindo essas ações de plano. Então, nós estamos num momento de total insegurança jurídica. Eu não tenho como te dar um nome. Eu tenho o meu posicionamento, que você pode entrar com a revisão, não tem problema. Só que oriente o seu cliente, deixe totalmente ciente de todos os riscos que uma sucumbência no processo judicial podem impor ao cliente, certo? Porque não vai ser tão simples. Não vai ser tão simples. No primeiro grau, você tem de tudo. Mas a partir do que as demandas forem chegando aos tribunais de justiça de segundo grau e chegarem no STJ, por exemplo, aí as coisas vão começar a se assentar, aí tem que ter mais calma. Verdade, show. Interessante, pois vamos aqui para as perguntas, né? Separou aqui umas perguntinhas, a gente já está com 7h40. Vamos lá. Primeira perguntinha aqui, acho que pode ser essa aqui que o Dr. Paulo Vitor está fazendo, que acho que a gente até já tinha visto, né? Como é que está a questão dos processos de cobrança, de despejo? Está paralisado? Os processos que estavam tramitando antes da pandemia, eles vão acontecer os despejos ou não? Diante desse projeto de lei que está em tramitação aí no Senado, qual é a sua avaliação com relação a essa parte processual aí dos despejos? Tá, vamos lá. O que é que nós temos hoje? Eu vou falar no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, tá? Hoje, a Justiça Estadual do Piauí, ela está funcionando em regime de plantão, certo? E os prazos processuais no Brasil inteiro, por conta de uma portaria do CNJ, estão suspensos até o dia 30 de abril de 2020, por hora. Não sabemos o que vai acontecer. Então, os processos, eles estão suspensos. Os prazos processuais, mas os processos não estão parados. As ações estão andando. Até a doutora Hélida Fabrício falou que o judiciário está andando, estão saindo decisões, estão saindo sentenças e tal. Beleza. Então, os contratos que você entrou anteriormente em relação ao despejo, pode sair uma decisão e uma sentença. Pode sim. As pessoas pensam que não, mas pode sim. Agora, a gente tem um problema, que é um problema de execução de sentença. Por que é um problema de execução de sentença? Porque o juiz pode decidir, fulano de tal não cumpriu o contrato, ele será despejado. Só que nenhum juiz, em sã consciência, num estado de calamidade pública, numa pandemia, ele vai colocar os oficiais de justiça na rua para efetuar esse despejo, para executar esse despejo. Ele não vai despejar uma família residencial
num tempo de pandemia, de saúde pública. Com isso, o nosso problema não é nem você conseguir o mandamento jurisdicional, o nosso problema é você conseguir executar essa sentença. É muito improvável. Já vi várias decisões onde os juízes, eles concederam o despejo, mas eles não estão executando, eles não estão efetivando essa execução. Então, isso é diferente. E, aprofundando mais essa questão, como até você muito bem falou, está tramitando no Poder Legislativo vários projetos de lei tratando sobre os interesses privados, contratos privados e pandemia, certo? O projeto mais famoso é o do senador Anastasia. Ele já foi aprovado no Senado e já foi para a Câmara dos Deputados, certo? O que é que acontece? Ó, Janaína até colocou. Salvo engano, o Senado aprovou um projeto de lei proibindo de liminar de despejo até 30 de outubro, certo? O que é que acontece? Sim, é verdade. No Senado, ele já aprovou essa questão, foi para a Câmara, tá? Só que eu entendo que essa lei tem algumas questões importantes, mas isso é indiferente. O Senado proibir ou não, o juiz não vai executar essa questão, mas de fato tem isso. Ainda tem mais, que o Poder Legislativo está pensando em limitar ainda mais as limitadas hipóteses de execução de despejo. E mais, no projeto original, ele previa uma verdadeira moratória. Ele ia dispensar os inquilinos residenciais de pagar o aluguel do dia 20 de março até o dia 30 de outubro. Só que, por hora, esse artigo foi retirado, não foi aprovado e foi para a Câmara dos Deputados, sem essa parte. Mas informações quentes dizem que vai ser aprovada uma lei de moratória no Brasil. A gente tem que aguardar. Tudo que a gente está conversando aqui pode ser que caia por água até, porque eu não sei o que é que vai sair do Senado. Demais, eu não sei. Como a gente fala, amanhã pode ser tudo diferente, né? Pode mudar tudo o que a gente disse, porque a gente está num momento de instabilidade jurídica muito grande, né? Pois é. O que acontece? Eu não sei qual o texto que vai sair da Câmara dos Deputados, mas eu não sei o que o nosso presidente Jair Bolsonaro vai fazer. Eu não sei se ele vai sancionar a lei, se o que ele vai vetar. Eu não sei. Infelizmente, a gente está um pouco sem segurança nesse ponto. Exatamente. E aí, nessas questões, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, e foi uma pergunta que a gente separou, se eu não estou no imóvel alugado, porque eu resolvi, por exemplo, ficar com a minha família, mesmo assim, eu tenho que pagar o aluguel? Pronto. Esse caso é muito comum aqui em Teresina, porque nós temos aqui em Teresina muita gente que vem estudar, que vem trabalhar aqui em Teresina, certo? Vem fazer faculdade, enfim. Nossa educação é uma educação de excelência. Muita gente, eu tenho informações que vem muita gente fazer ensino médio aqui em Teresina. A gente tem a melhor escola do Brasil, que é o Instituto Dom Barreto. Tem gente que vem de fora para estudar aqui no Dom Barreto. Então é comum, a gente tem muito forte esse tipo de locação, certo? Então o que é que acontece? Vamos ver aqui em termos práticos. Fulano alugou um apartamento, vamos lá, faz medicina na Nova FAP. Ele alugou um apartamento aqui bem próximo à Nova FAP, tá? Aí, saiu o decreto, fechou a escola, o que é que ele faz? Que é muito comum, nosso vizinho aqui do estado do Maranhão, temos muitos queridos maranhenses que estudam aqui, né? Então, ele faz medicina na Nova FAP, ele é do Maranhão e saiu a calamidade. Fechou-se a faculdade, ele não pode ter aula presencial. Então, o que é que ele vai fazer? Vou passar minha quarentena com minha família, perfeitamente. É uma prerrogativa dele. Agora, ele não pode, por essa escolha dele de passar a pandemia no interior, querer se eximir de pagar o contrato de locação, porque o contrato de locação está totalmente em vigor. O imóvel continua à disposição dele. Tá com as coisas dele lá, né? As coisas dele estão dentro do imóvel, à disposição dele. As coisas dele estão dentro do imóvel, a posse direta é dele. O locador não pode, de maneira alguma, simplesmente, de acordo com uma autotutela, ir lá no imóvel, pegar um chaveiro e abrir. Isso é até um crime, se ele fizer isso. Então, o imóvel, isso é uma faculdade dele, é uma opção, certo? Então, ele não tem direito a simplesmente suspender o pagamento. Não vou pagar porque eu não estou aqui. Agora, vamos supor que o pai dele é um autônomo, está com um problema sério financeiro. Eu não vejo nenhum problema, certo? Diante da boa-fé, da lealdade, da cooperação entre as partes, ele chegar, conversar com o locador, estou com esse problema financeiro, isso, vamos fazer um acordo? Tá bom, vamos, como é que você quer? Faz o seguinte, eu vou te dar um desconto de 50% durante 3 meses e você me paga esses 50% no próximo ano.
Ou não. Aqui eu já vi locadores que estão dando desconto e fazendo isso numa boa. Isso aqui até é uma questão que para a gente citar é que a gente está com um mercado bem maduro, as partes estão sendo muito solidárias, isso é muito bom. A gente está conseguindo fazer acordos muito efetivos e frutíferos. As imobiliárias, tá, elas estão fazendo um trabalho excelente nesse ponto, estimulando as partes a chegarem em um consenso juntos. Então, eu entendo que se o locador puder, nesse momento, ajudar esse inquilino nessa parte, eu entendo que é muito louvável ele fazer isso. Agora, se o inquilino me perguntar, Bruno, eu tenho esse direito de entrar na justiça, eu vou conseguir? Aí não. Aí, infelizmente, não. E aí, com relação aos imóveis comerciais, por exemplo, já saindo da esfera do residencial e indo para o comercial, as locações em shopping, por exemplo, você acha que nesse caso, como é que poderia fazer? Eles são meio, tem que pagar o aluguel, não tem que pagar, o que que eles podem fazer? Se eu tenho um Ó, imóvel vamos lá. comercial e estou nessa situação. Ó, vamos lá. Em relação ao residencial, a gente pode chegar com um pouco mais de segurança. Aqui eu não estou dando receita de bolo nenhuma, eu não garanto nada. Não tem como garantir nada, tá? Isso aí, enfim, nós somos advogados, nós somos parciais, mas nós temos o dever de nunca garantir uma causa ganha para nenhum inquilino. Isso é um dever ético que nós temos que cumprir, certo? Em relação às locações residenciais, nós conseguimos estabelecer com segurança que o locador não é obrigado a dar um desconto, tá? É muito difícil esse inquilino conseguir. Se ele conseguir, perfeito, ótimo, faz um acordo, aperta as mãos, todo mundo vai ser feliz, perfeito. Agora, quando a gente vai para as locações não residenciais, aí que aumenta o debate. Por quê? O que acontece? Outro ponto, nós temos que definir estilos de inquilino. Nem todos estão na mesma situação. Nem todos. E assim, o que é que a gente está notando? Às vezes a gente está notando um verdadeiro abuso. Pessoas que não têm necessidade de fazer um acordo estão tentando fazer um acordo. Ou estão dizendo, forçando a querer fazer um acordo. Tipo assim, vamos lá. Eu sou um locador e eu alugo um imóvel para uma farmácia, tá? Ou um outro ponto, eu tenho um imóvel que eu alugo para um supermercado. Pesquisas mostram que o faturamento dos supermercados estão aumentando, das farmácias estão aumentando, eles nunca venderam tanto. Restaurantes específicos em delivery, eles nunca venderam tanto, então o faturamento deles aumentou, então eles não têm direito, de maneira alguma, à redução do aluguel. Não tem. Agora, vamos supor, um autônomo, cabeleireiro, qualquer tipo de autônomo que levou o seu faturamento a zero, eu entendo que, primeiro ponto, ele deve notificar, conversar com o locador, mostrar a sua situação. Ó, no mês de janeiro eu tive um faturamento de X, no mês de fevereiro Y. Aqui agora meu faturamento foi a zero. Vamos fazer um acordo, vamos compor aqui. O locador aqui é muito importante. O locador, ele não tem o direito de simplesmente chegar, não quero nem saber. Se você não quiser, você devolve o meu imóvel e vai embora. Não, o locador ele também tem a obrigação de sentar e renegociar em critérios objetivos. Então, esse inquilino que está, de fato, com um problema financeiro, ele é mais sensível. O judiciário provavelmente vai ver com mais bons olhos essa questão dele revisionar, entendeu? Sim. É complicado você ter um norte sem uma lei? Porque a lei não prevê isso. A lei não nos dá norte. Já, se for um cabeleireiro e tiver uma pandemia, eu vou diminuir 10%. Se for um dentista e diante da pandemia ter que fechar o consultório dele, eu vou diminuir 50%. Eu não tenho parâmetros objetivos. Eu entendo que nesse ponto ele comunica o locador e eles podem juntos chegar a um acordo, certo? E assim, esse inquilino, se o locador for intransigente, eu entendo que se ele entrar com uma ação de revisão, pode ser que ele consiga, pode ser, não cravo nada, ele consiga uma revisão, o judiciário pode ser sensível e que essa decisão depois transite em julgado, chegue lá nos tribunais, entendeu? É mais ou menos essa parte. Em relação ao shopping center, é um pouco mais complexo, porque os shopping centers, ele tem umas particularidades em relação ao imóvel comercial. Por quê? Porque os shopping centers privilegia-se muito mais a autonomia da vontade das partes. Só para você ter uma ideia, existem questões num shopping center que é inimaginável com a locação de uma loja de rua, por exemplo, que é o quê? Shopping center pode cobrar 13º mês de aluguel, certo? Shopping center cobra aluguéis variáveis,
cobra um percentual mínimo, mais um percentual em cima do faturamento. Entendeu? Só que o que é que a gente está vendo no mercado de shopping center? Que eles estão conseguindo fazer excelentes acordos. Eles estão diminuindo o valor de condomínio, eles estão diminuindo valores de aluguéis de pisos mínimos e estão conseguindo compor. Então, essa questão, boa fé, comprovar objetivamente os seus prejuízos e tentar compor junto ao locador o melhor acordo. Show. Doutor, só para encerrar essa perguntinha, e que já está faltando 10 minutos para encerrar a live, passa rápido, Passa mas muito rápido. é uma coisa que a gente escuta muito, diante de tudo que está acontecendo, os locadores e as imobiliárias, por exemplo, eles são impedidos de cobrar a dívida com juros e multa? O que você acha disso? Excelente pergunta. O que é que eu penso disso? Eu penso que nós não temos uma resposta igual para todas as partes, tá? Se esse locatário teve uma queda no condomínio, uma queda na renda dele, certo, Emanuela? Gritante, teve de fato um impacto no faturamento dele, o que é que a legislação diz? Que ele não vai responder pela mora, ou seja, ele não precisa pagar juros e multa. Ele não precisa, eu entendo que ele não precisa pagar juros e multa, se ele tivesse de fato sofrido um impacto econômico com isso. Agora, se ele é um inquilino, por exemplo, uma empresa que está trabalhando normalmente e por escolha própria, às vezes, até para, de certa maneira, preservar o seu capital de giro, para preservar as suas reservas financeiras, simplesmente diz que não vai pagar, eu entendo que essa pessoa pode sim vir a ser penalizada. Isso eu também entendo que nos contratos residenciais é a mesma coisa, tá? Pô, desculpa, vamos imaginar que um inquilino foi demitido. Ele tinha uma renda de, sei lá, 5 mil reais. Ele foi demitido, começa a receber um auxílio-desemprego de 1.500 reais. A renda dele caiu absurdamente, muito difícil ele vai conseguir se realocar no mercado de trabalho. Então eu entendo que ele não precisa pagar juros e multas nessa situação, tá? Mas se é um inquilino, que é um funcionário público, por exemplo, que por hora não mexer no salário dele, ele tem condição de solver, de cumprir com suas obrigações normalmente. Então, ele não vai ser eximido de pagar multa e juros, não. É isso que eu concordo. Perfeito. Falta só 8 minutinhos, mas assim, vamos encerrar, né? Felizmente, passou Pois rápido, é. mas eu acho que a Eu gente vi que tinha conseguiu. algumas perguntas. Se eu não conseguir Eu vi responder aqui. e alguém quiser me perguntar, fica à vontade, que eu gosto muito desse tema. A gente pode bater um papo aí no Instagram, Exatamente. mandar um e-mail. Estou à disposição. Exatamente. Tem algumas perguntas também sobre condomínio. O Ayrton perguntou, a gente vai fazer uma live também essa semana, se eu não me engano, na quinta-feira, para falar sobre essa questão de como é que fica a situação das taxas condominiais e dos condomínios também, viu? Mas eu Excelente. queria que você encerrasse, Bruno, que você deixasse uma mensagem, tudo que você viu desse caso, o que você acha que deve prevalecer, uma orientação para os advogados, para os proprietários, para os locatários, que pode ser um norte enquanto a gente não tem nenhuma legislação específica, né, sobre essa situação. Tá. O que eu posso falar com tudo que eu estou pensando, refletindo nesse momento? Eu acho que é um momento de que todos nós temos que levar em consideração a solidariedade. A gente pensa muito na liberdade, na igualdade, e a gente esquece um pouco da solidariedade, né? Eu penso que num momento tão difícil da nossa história, nós, como seres humanos, temos que ser solidários. Então, se você tem condição de pagar o seu aluguel, se você tem condição de pagar o seu IPTU, por exemplo, que foi adiado, se você tem condição de pagar o seu condomínio, você imagina, Manuel, se as pessoas deixarem de pagar o condomínio, como é que o condomínio vai sobreviver? Exatamente. Como é que você vai pagar? Como é que você vai pagar os funcionários para fazer a devida limpeza no condomínio, que é um negócio absurdo? Eu moro num condomínio. Você imagina se todo mundo deixar de pagar aqui, tipo, demitir os funcionários, e aí? Qual é a segurança que eu vou ter de descer do apartamento que eu resido? Se não tiver uma limpeza efetiva. Então, a minha mensagem é essa. Momento de solidariedade, momento de pensarmos todo mundo. De certa maneira, estarmos de boa fé e, se for possível, fazermos acordos razoáveis. E basicamente é isso que eu penso. A mensagem que eu queria deixar é essa, galera. Solidariedade mesmo, para todos. E queria desejar saúde para todo mundo.
que a gente consiga passar logo dessa situação horrível, urgente. Tem uma ideia, eu tenho mais de um mês que eu não vejo meus sócios. Eu vi minha mãe uma vez em um mês, eu não vejo mais as pessoas, eu estou em casa. Entendeu? Eu queria fazer um apelo para as pessoas ficarem em casa, porque a gente está começando a ver uma onda querendo quebrar esse momento, e, enfim, se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo momento, vai colapsar nosso sistema de saúde, nós vamos perder nossos entes queridos, que, enfim, que eu tenho certeza que ninguém quer isso. Meu sentimento é esse, Manu. O que é que você acha? Ah, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, concordo com você em tudo, né? Eu acho que é um momento realmente de solidariedade, da gente também contribuir enquanto advogado com o máximo possível de informações, né? Nosso dever é estudar, é nosso dever nos atualizarmos para trazermos informações úteis para as pessoas, né? E eu acho que você cumpriu isso muito bem. Eu acho que foi extremamente esclarecedor. Eu Muito acho que todo obrigado. mundo se sentiu muito, deu uma luz muito grande para todos nós. E eu só tenho a agradecer em nome do Bona Moreira Silva a sua participação, dizer que foi maravilhoso. Quem tiver dúvida, pode mandar para o Instagram do Dr. Bruno, para o escritório Pode dele, mandar. que Cavaleiro e vai Rocha, ter. advogados associados. Exatamente, arroba Bruno Rocha, né? O seu Isso. Instagram. Bruno E 07 Rocha. pronto, aí, ó, Bruno07 Rocha. Então Porque é 7 é o isso. número da sorte. Exatamente, eu adoro o número 7 também. Então, agradecer, doutor. Um grande abraço. Um Tá abraço para ótimo. todo mundo que participou. Vou encerrar aqui a sua participação e dar só os detalhes Um finais, abraço. viu? Boa noite para você e para Obrigado, sua Manu. família. Abraço, Um abraço, abraço, abraço. tchau, Tchau, tchau. 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 Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Doutor Bruno, muito esclarecedor, muito lúcido, né? Muito bem fundamentado. Eu gostei muito de fazer essa live com ele, foi incrível. Espero que vocês tenham gostado e as dúvidas que ficarem, podem mandar para o nosso direct ou o direct dele, que a gente vai conversar com ele para poder responder, tá bom? Então, boa noite, continue acompanhando nosso Instagram, a gente vai ter mais uma semana de lives, amanhã a gente divulga qual vai ser a próxima live, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.